Olá, hoje a nossa convidada é uma jornalista, influenciadora digital. Ela é especializada na cobertura de assuntos relacionados a cannabis, psicodélicos, direitos humanos e política de drogas. Ela escreve para UOL, Mira Bem-Estar, Revista Cláudia. Ela tem uma coluna sobre autorresponsabilidade nos relacionamentos afetivos, daimista, ayahuasqueira, psiconauta. Ela tem como objetivo tecer diálogos entre questões espirituais e sociais. Ela é Carol Apple. É um prazer ter você aqui, Carol. Nossa, muito obrigado quanta coisa, pela tua Luiz. presença. Gratidão. É uma alegria ter massa. você aqui. Carol, para começar, aonde o jornalismo e a espiritualidade se fundiram na sua vida? Uau. Não, você lendo assim, a minha descrição, eu já acho super engraçado, né? Porque a gente faz tanta coisa, né? E quando a gente vê esses resumos, assim, a gente fala, caramba, cara, parece importante, né? Ah, super importante. Parece bem importante, né? Mas é só a minha vida mesmo. Bom, eu sou jornalista de carreira, né? Eu fiz minha carreira aí nos últimos quase 20 anos que eu tô na área de jornalismo, né? E trabalhei em muitos veículos de comunicação grandes, ainda trabalho de certa maneira, mas hoje mais como colaboradora, mas fiz minha carreira dentro do jornalismo diário, principalmente, né, do hard news. Tá. E eu comecei a trabalhar com questões muito profundas sociais, né, que são os direitos humanos. Então eu trabalhei diretamente com o primeiro acesso foi a criminalidade, né, foi trabalhar com a editoria de polícia. Isso aonde? Isso já no jornalismo em Guarulhos, foi onde me abriram as portas nos jornais diários de Guarulhos. E você fazia a cobertura diária? Fazia a cobertura de crimes, né, o tempo todo, né, assassinatos, era sempre muito pesado, assim. E eu sempre fui muito de encarar essas coisas, né, então eu gostava de ir pra cena de crime, gostava de jornalismo investigativo. E isso perdurou durante muito tempo, apesar de, nesse meio tempo, eu também trabalhar com outras editorias. Quando eu venho para o jornalismo diário para São Paulo, que eu vou para a Folha da Manhã, né, para o grupo Folha, que eu entro pelo Agora São Paulo, vou trabalhar com economia popular, tal, mas eu também fazia o caderno que é extinto, já é o jornal, né, recentemente, que chamava Nas Ruas. Então, também fazia essa cobertura voltada para essa área de saúde, também sempre muitos problemas sociais, né. Tá. E isso sempre me levou também para lugares muito sombrios internos. Porque lá atrás, quando eu comecei a ter os meus primeiros ataques, assim, né? De pânico, de uma ansiedade, mas num lugar meio crônico, foi trabalhando com isso, né? Tá. Eu tinha certeza que alguma coisa de muito ruim ia acontecer comigo em algum momento, né? Foi um gatilho. Muitos gatilhos foram, mas era a minha vida como jornalista, eu não tinha nem pensava em parar. Tá. E isso piora um pouco quando eu vou pra Record. Né? Eu fui pro R7 e lá eu realmente me afundei no mundo da criminalidade, né? Do crime, vamos assim dizer, né? Da cobertura disso e de política, que, vamos dizer assim, pode ser... crime, política... Mas lá eu me afundei mesmo nisso. E aí eu comecei a trabalhar com assuntos cada vez mais pesados mesmo, né? E explorar isso. Né? Eu fazia uma exploração disso. Mas até aí eu não tinha uma caminhada espiritual. Né? Há muito tempo eu já tinha me desvencilhado de tudo isso. E eu acho que todo esse meu movimento no jornalismo qual também me tirou um pouco inicial disso. Religioso? Você nasce... A minha família é protestante, é da Presbiteriana Independente do Brasil. Eu fui batizada na Presbiteriana e eu amava a escola dominical. E é muito legal o quanto eu trago de experiência daquele tempo de histórias bíblicas mesmo, que hoje fazem parte do meu repertório e me ajudam a ter um repertório ainda maior de muitas conexões que eu faço para falar das coisas que eu falo. Tá. Né? Então, mas eu por sorte, né, me deparei, a minha experiência foi muito positiva. Porque quem me dava aula na escola dominical, por exemplo, dava aula de reforma agrária. Eu estava com um pessoal muito progressista, né, à frente. Então, mesmo que tinham todas as dogmáticas e todas as pressões internas... porque a gente hoje não consegue enxergar esses dois vieses caminhando junto, mas imagina lá atrás também, eu acho que não era uma coisa normal, nunca foi. Tá. Acho que era uma voltinha ali, sabe? Coisa meio fora da curva mesmo. Foi uma sorte. Tanto que ele é um grande amigo da minha mãe, ele até hoje trabalha com política, trabalha com a Erundina, é muito legal. Ele foi meu professor quando eu era criança na escola dominical. Muito legal.
Então isso vai me trazendo também a igreja, né, a dogmática os dogmas da presbiteriana não são tão rígidos quanto outras religiões, né, do cristianismo. Então a roupa era mais tranquila, não tinha esse lance de cabelo, né? Mas tinha todo o pecado ali, né, fundamentado, os né? Os princípios são meio parecidos, né? Até porque E as pressões... a base é a mesma, né? A base é a mesma, algumas pressões, mas eu era muito criança, talvez eu não tenha sentido. Eu começo a sentir um pouco mais quando eu vou ficando mais adolescente e eu quero fazer coisas que a igreja já não compactua. É aí que eu meio que pulo fora. E aí você sai da igreja, como que acontece? Eu saio da igreja por motivos naturais, assim, um afastamento natural. A minha mãe já também não ia mais, então eu vou morar com a minha mãe, questões bem pessoais. Mas eu ainda tinha minha fé muito forte, assim. Eu orava muito, eu falava muito com Deus, né? E eu estudava religiões, assim, eu sempre fui muito curiosa para isso. Então eu assinava revistas e estava sempre querendo saber de religiões, filosofias espirituais. E me embrenhei em várias coisas durante a minha adolescência, sabe? Tá. Mas no paralelo disso, eu fui vivendo um mundão, assim mesmo, sabe? De muitos excessos, né? De sexo, drogas e rock and roll. Tá. E vai me afastando disso até no campo da curiosidade mesmo. Mas eu já tinha me alimentado muito disso, né? Estudei muito tudo isso antes de pegar um afastamento. E aí, até que um momento, eu acho que eu entro tanto no 3D, aí eu fico tanto na matéria... que não existe espaço mais para o intangível, não existe mais espaço para o divino. E eu me afasto de tudo isso. E aí eu não era mais nem ateia. Primeiro eu sou ateia, depois eu virei cética total. Só que aí eu tive uma surpresa, né? Minha vida caiu, assim, né? Eu realmente tive problemas sérios, assim, de desesperança crônica na vida, né? É isso mesmo, dane-se. E a gente tá falando do jornalismo, como que eu caio nisso? Nesse meio tempo, eu tô sendo jornalista, tô me formando como jornalista, Você já tava atuando? Já tava. Quando eu entro no maior ceticismo da minha vida, eu tô no jornalismo, né? E eu acho que também vendo toda essa desgraceira que existe também no mundo. Não, o mundo não é só isso, mas existe muito, né? E eu acho que eu começo a ter contato com tudo isso e começo a ter uma desesperança meio crônica mesmo, sabe? Na vida, nas pessoas... E o meu jornalismo, não existe a Carol, isso ou aquilo. Eu sou uma só em qualquer lugar, né? Então, eu atuando ali, tinha muito do meu ser. E muitas lutas sociais envolvidas, né? Então, muita luta política também envolvida no meu trabalho. Só que quando eu tenho um despertar espiritual, não tinha como simplesmente eu não pegar tudo isso e transformar... naquilo que eu tava sendo, tava me transformando também naquele momento. Esse despertar vem da onde? Puta merda, vai perguntar pra Deus, cara. Quando eu chegar aí em cima, eu vou dar uma perguntada. Porque eu tava nesse lugar de ceticismo total. E eu simplesmente começo a perceber que minha vida tá muito errada. É o primeiro ponto, lá acho que no retorno de Saturno, ali nos 28, né? Quais são os pontos que você conclui que ela tá errada? Eu começo a ver os excessos como um grande problema. Tá. E o excesso não era só de substâncias, né? Porque antes eu continuo usando substâncias. É que antes eu usava ladeira abaixo, né? Agora eu uso ladeira acima. Eu capoto ladeira acima. Mas naquela época era muito um escape mesmo, né? Era uma grande muleta para as minhas questões emocionais não trabalhadas. E o excesso de emoções também, né? Eu era muito mais intensa do que eu sou hoje. Eu não sabia lidar com tanta intensidade. Talvez eu nem tenha deixado tanto de ser intensa, mas eu tinha uma imaturidade muito grande com as minhas emoções. E isso estava me levando para lugares muito sombrios, assim. Não tinha uma coisa racional. Era só muito, muito claro para mim que tinha algo errado. Eu falava, não tá certo. E aí você teve o quê? Um encontro? Você teve um despertar? Então, aí eu começo, a partir de um relacionamento, ter contato com algumas histórias mais amena, sabe? Aí ele me convida pra ir meditar. Aí eu tento, aí eu acho uma merda, porque eu não consigo naquele primeiro momento. E aí eu começo a ler coisas sobre, já começava a ter uma admiração por pessoas que estavam no yoga, que estavam fazendo... Mas, assim, uma admiração muito distante, porque eu realmente estava muito identificada com a personagem que eu tinha criado até ali. Que era a Carol super rolezeira, baladeira, que puxava toda a história, que bebia pra caramba, que se drogava pra caramba, e que estava sempre no rolê. Então, eu estava muito identificada com aquele personagem. Então, pra desfazer dele, de uma certa forma, foi fácil, porque eu queria muito, porque eu sabia que não estava certo. Né? Não era mais sobre aquilo, mas de certa maneira também foi bem difícil me despender de tudo isso, porque se eu não era aquilo, eu era o quê?
Exato. E você era o quê? Não sei até agora o que eu sou, mas eu prefiro não saber. Momento, eu prefiro não saber o que eu sou do que ser aquilo. Você descobriu que não era aquilo, você encontrou o quê? A depressão. Olha que legal. Você porque dali vem pra depressão. Eu fui pra depressão, porque na hora que eu começo a sacar realmente que aquilo não sou eu começo a ter um ataque nostálgico muito grande, onde eu começo a fazer resgates da minha raiz, assim, sabe? Da minha infância, lugares que eu era plenamente feliz, sabe? Que eu lembro de uma plenitude, de uma integridade, né, muito grande. E aí eu começo a frequentar lugares que me lembram a minha infância, que é ir pro interior e tal, que eu tava muito cosmopolita. Não tava nem ligando mais pra esse papo natureza, não tava nem aí. Meu negócio era São Paulo e vambora, né? E aí eu entro na depressão, cara. Eu caí em depressão, depois eu saí de um ponto pro outro, né? Saí da ansiedade, que era pra frente, fui pra depressão, que era pra trás. Pra trás, né? E aí, só o remédio deu conta durante 3 meses. Mas foi naquele ano que eu tive o meu despertar espiritual. Porque a depressão, ela foi a grande red flag da história. Tá. E aí eu falei, eu preciso resolver isso aqui, senão eu vou morrer assim. E você deu o primeiro passo pra onde? A meditação. Pra meditação? Foi a meditação. Naquela época, eu fui muito atrás dessa galera do mainstream, assim, né, espiritual. Eu segui muito a Monja Coen, frequentei muito o templo dela, aprendi a fazer zazen lá, que não é uma meditação, mas é uma prática zen, né, do zen budismo. Então, frequentei muito, passei ano novo lá no templo com ela. Que legal. E lia muita coisa sobre o Oriente. Eu estava muito conectada com as filosofias orientais, né, espirituais da linha do Oriente. Mas principalmente a meditação. Eu tinha certeza absoluta que era a minha tábua de salvação. Eu falava, a meditação vai me salvar. Eu não tinha outra coisa na cabeça. E onde você conhece o Daime? Foi na meditação. Foi na meditação? Eu tava. Grupos? Não, na verdade, não foi num grupo, foi eu sozinha na minha casa, em um estado de choque, chorando muito, tentando meditar, mas chorando. Porque esse despertar não foi nada fácil. Foi uma porrada na minha cara, sabe? Eu tava, assim, vivendo coisas sobrenaturais, se eu posso dizer assim, místicas no meu dia a dia. Eu era cética. Eu falei, que droga é essa que tá acontecendo comigo? Pessoas iam falar comigo na rua. Eu falava, o que tá acontecendo aqui? Eu tô ficando maluca. E aí, numa meditação, eu tive um momento de silêncio interior, que é isso, para isso que ela serve, de certa maneira, né? Da gente silenciar e começar a ouvir os sussurros, né? Do nosso mestre, né? Interior. E eu escutei uma voz assim, vai no Daime. Eu chorei mais ainda, eu sempre conto essa história. Achei que eu tava ficando muito louca mesmo. Eu falei, eu tô ouvindo vozes. Eu falei, vou me tornar agora uma paciente psiquiátrica. Entrei num estado, assim, deplorável do ser humano. Eu só chorava e agora eu tô ouvindo coisas. Mas eu sempre digo que as coisas mais importantes da minha vida, elas foram totalmente irracionais. Eu não consigo explicar por que eu simplesmente fiz. Como, por exemplo, quando eu topei minha filha, né? Quando eu vou pro Daime. As principais coisas da minha vida, as coisas mais importantes, fortes e especiais, assim, foram coisas que, se você falar assim, faz sentido lógico? Nenhum. Faz sentido lógico eu ouvir uma voz na minha cabeça e pegar e começar a mexer meus pauzinhos? Você já tinha uma referência do Daime? Eu tinha uma referência que eu tinha vivido uma história com uma colega há muitos anos atrás. E aí ela teve alguns problemas, mas eu sabia que não era o Daime. Eu tinha certeza disso, alguém já me dizia, porque eu também sempre fui das políticas de droga, né, direitos humanos, eu sempre fui uma grande entusiasta das substâncias, né. Então, eu já sabia que não era sobre isso. E aí, quando vem essa voz, automaticamente eu levanto e vou falar com uma pessoa. Até porque a gente fala do Daime, o Daime é a religião, É a doutrina. É a doutrina. E isso tem a ver com a história. A ayahuasca é o princípio. Mas né? aí eu vou te explicar, porque tem sentido. Porque a instrução foi certeira. Foi certeira. Ela não falou, vai na ayahuasca, vai com os indígenas, vai tomar um vegetal. Não, vai no Daime. Por isso que eu digo, hoje a medicina, na minha vida, só um parênteses, ela tem muito peso, mas o que me segura é a espiritualidade do Daime, contida no Daime. É toda a egrégora da religião, né? Da doutrina do Daime. A gente chama de religião por questões, né, sociais, assim. O Daime traz um traço cristão, né? Não, ele é uma religião cristã, mas ele não faz parte do cristianismo. A gente não tem a Bíblia como nossa referência. Tá. Né? Então, assim, a gente tem alguns personagens e arquétipos, né, cristãos. A nossa
O nosso ponto auge da história é Nossa Senhora da Conceição. E isso facilita a identificação lá dentro da... Eu acho que nós que fomos nascidos e criados numa estrutura e uma sociedade cristã, né, vamos assim dizer, todo mundo sofre essa influência, até quando é de outras religiões, numa comunidade, né? A própria Umbanda. Eu acho que ali a gente também, muitos de nós crescemos assim, né, desde muito pequenos, tendo contato com isso, e a gente se vê depois muito revoltado com tudo isso, devido à forma como a igreja se colocou, né? Não é a espiritualidade, é a igreja. Exato, até porque se a gente pensar, né, no indígena, trazer um traço cristão é dar um voto de vitória para o colonialismo, né? Pois é, isso é uma discussão muito forte que tem, só que só fazendo parte para entender e tendo a escuta muito aberta para também acolher quando, por exemplo, essa crítica vem de uma pessoa indígena. Jamais vou falar para ela, você está errado. Exato, até porque eu simplesmente dentro não é uma briga. Existe uma dor. Uma dor, uma revolta, né? E assim, isso não cabe a mim. Cabe a mim saber o meu lugar nessa história e me recolher, é o que eu sempre digo. A minha fé e os meus credos não estão aqui para debate nem para defesa. Eu não preciso defender os meus credos, imagina. Perfeito. No dia que eu começar a defender, porque eu mesmo não tô acreditando. E a gente às vezes entra nos lances de sincretismo, de misturas, mas eu acho que o mundo é misturado, né? Você vai pegar experiências daqui, experiências dali. É quando a gente fala da mistura de algo que tem se colocado como superior, é que a coisa começa a encardir. Mas o que a gente está falando no Daime, por exemplo, na doutrina, é um sincretismo, vamos assim dizer, se essa é a melhor palavra, com o catolicismo popular, que também não é o catolicismo apostólico romano. Então, é muito diferente. É que nem eu chegar hoje no sertão do Maranhão, em algum lugar, num recôncavo, no Nordeste ou no Norte do país, e dizer para aquela senhora que ela não pode falar São Jorge, porque ela está sendo uma pobre colonizada. É a fé dela, né? Não, aquilo já está construído. Então, é uma construção em cima de outra história. Sim, e aí, como que também outros elementos ameríndios, né, afro-brasileiros se misturam, né? Exato. Então, assim, há de se ter cuidado com essa discussão, mas no final das contas, é só fazendo parte para saber. Sabe? Porque eu também tive algumas dúvidas, algumas questões, que quando eu fui beber dessa fonte, que eu fui, né, eu me fardei, né, que é a nossa farda, que é a nossa, vamos dizer assim, quando a gente entra oficialmente pra doutrina, eu me fardei no Acre, numa comunidade tradicional daimista. Isso não faz o menor sentido lá. Eu olhar para aquelas pessoas e dizer, nossa, vocês são apropriadores culturais, eu me senti ridícula. De ter um dia passado pela minha cabeça isso, vendo aquelas pessoas, sabe? Então, é só a experiência empírica mesmo para te trazer algumas compreensões. E, de certa maneira, eu entendo quem diz isso e quem traz essa discussão nesse lugar. Entendo as pessoas que têm dores, principalmente essas. As outras eu ainda falo, pô, você podia ler um pouquinho mais, né, irmão? Nem é do seu rolê. Outras eu acolho 100% essa crítica e vamos junto, tamo junto. Mas é um lugar espinhoso mesmo. E aí eu digo, se alguém quiser realmente a resposta para isso, vá viver. Vai fazer que nem eu, pega a tua mala, vai lá pro Acre e se joga. Legal. Você trouxe uma palavra, quando eu uso a medicina. O que é a medicina dentro da... Hoje a gente tem as medicinas tradicionais indígenas, que quando eu falo medicina, eu tô dizendo essas, né? Que hoje é a ayahuasca, né? Dentro um desses diversos nomes que tem, né? Que é essa coação da folha e do cipó. Da chacruna, né? Que é a chacruna, que é a rainha, né? E o jagube. E a gente vai ter outras medicinas também, que é o rapé, que é a sananga, que eu... fui apresentada a tudo isso e hoje faz parte do meu universo também. Dentro do próprio Daime. Do Daime. O Daime é que assim... O Daime acolhe todas essas medicinas. Como diz o meu padrinho Saturnino, ele fala assim, no Daime tudo se soma. Então, assim, no Daime mesmo, tradicional, você vai tomar ayahuasca e vai ter a galera que vai ter o pessoal do rapé. Mas não vai ter uma roda de sananga no meio, quando você vê em centros mais, vamos dizer assim, também, não sei se é a melhor palavra, mas neo-xamânicos. Eu tô numa briga ainda semântica, tá tudo ainda assim, borda, né? Então a gente vai desenhando, assim, né? Juntos. Mas... então são essas medicinas, quando eu falo medicina. Mas tem muitas outras. Tem o povo Shipibo, né, peruano, trabalha muito com as dietas. E as dietas são feitas com outras plantas. Não só as plantas psicoativas.
Tem outras plantas aí poderosíssimas, dietas e chás e afins, né? Eu mesmo já fiz retiro com uma chamada mucura, que é como se fosse um alho, que é para proteção. E ela não tem efeitos enteógenos. Né? Tá, esse é um outro ponto legal. Qual a diferença do alucinógeno e do enteógeno? O alucinógeno, na verdade, a palavra alucinógeno, ela caiu em desuso, porque entende-se hoje, parte da comunidade, tá? Que está falando sobre isso, que engloba todos, né? Usuários, né, dessas substâncias, como cientistas e afins. Isso, lógico, que é uma discussão academicista, cientificista, mas vamos dizer assim que... Nossa, esqueci a palavra que a gente estava falando. Alucinógeno, meu Deus. A alucinação, ela se dá a partir do momento que você não tem consciência de que aquilo que você está vendo é por conta de algo que você fez. Então, se você toma uma substância e você começa a ver coisas a partir dela, e você tem consciência que você está vendo porque você tomou, não pode chamar de uma alucinação. Eu acho que ela pode dar alucinação? Tem gente que às vezes sai da casinha. Mas isso não é comum. Né? Induzida consciente. Mas não é comum. A pessoa sabe que ela está sob efeito de uma substância. Ela pode, às vezes, se desesperar, ficar com medo, mas ela sabe que aquilo, né, que aquilo vai passar. Que aquilo vai passar. Ou às vezes ela acha que não, mas assim, ela tem consciência. Né? A alucinação, ela não tem consciência. A alucinação, geralmente, quem tem é uma pessoa esquizofrênica, por exemplo, ela acha que está sendo perseguida. Ela acha que ela enxerga coisas e ouve vozes e acredita naquilo como uma verdade material. E não, dentro de uma experiência, né, com essas substâncias, aí vem a ciência e traz o termo psicodélico. Tá. Que também é renegado por boa parte da comunidade que trata mais do uso ritualístico, que prefere enteógeno, que é o Deus dentro de você, Deus né? Dentro de você. Que tira, né, esse divino aí de dentro. Então, a briga não é semântica, mas a narrativa é importante. Até porque o Deus dentro de você é uma escolha da forma de uso, né? Você pode usar... E a gente vê hoje gente tomando a ayahuasca para farra. É um pouco mais difícil. Acontece, né? Que a gente nem sabe se eles estão tomando ayahuasca mesmo, né? Mas assim, a intenção mas popularizou de uma forma sim. E ficou tão acessível que você vê. A gente vai chamar essas pessoas, talvez, de psiconautas, mas nem todas. Exato, eu vi esse termo psiconauta. O que é psiconauta? O psiconauta por exemplo, é aquele que aprendeu a usar essas substâncias. Não a ayahuasca, vamos supor, a psilocibina, né, que são os cogumelos mágicos, o LSD, o MDMA e outras substâncias, que ele usa, independente seja numa festa ou não, ele usa numa intenção de elevação. Então, ele consegue transformar e também isso faz o set setting, né, da experiência, num lugar que agrega mais, de subir, né? Então, são as pessoas, o que está ouvindo... Né, o que está buscando com aquela experiência tem uma intenção, vamos dizer assim, tem um propósito, além de ficar doidão. Então, os psiconautas são aqueles que colocam uma intenção além do ficar doidão. Da loucura. Tá? Mas também que não quer dizer que é religioso, não quer dizer que é Perfeito. Isso. É isso. Porque por isso que hoje eu me coloco. São pessoas que buscam expansão da consciência por meio de substâncias. Eu conheci o vegetal, o ayahuasca, dentro de um grupo de expansão de consciência. Também não era um grupo religioso. Então, isso há 20 e poucos anos atrás. A gente pode chamar de psiconauta, pessoas que se reúnem com a intenção de se desenvolverem como seres humanos a partir dessas experiências, mas que não propriamente sejam religiosas, né? Aí a conexão foi eu que fiz, não foi o grupo. Então isso. Aí você estava tendo uma experiência de um psiconauta. Hoje eu me coloco nesse lugar. Durante um bom tempo não, porque eu realmente tinha parado com todas as outras substâncias. Eu fiquei na ayahuasca durante um bom tempo. Hoje eu já voltei a fazer o uso, e sempre com propósitos, assim, terapêuticos, né? Não é uma terapêutica, porque não tem uma terapia empregada, mas com potencial terapêutico, né? Mas hoje tem diversas pesquisas bem fundamentadas, né? Tem algumas fundamentadas, outras nem tanto. A ciência está patinando ainda. É tudo muito potencial, de acordo com a ciência. O que a gente tem mais são as anedotas, né? São as pessoas dizendo, olha, isso melhora, olha, isso é bom. Olha, eu me sinto melhor assim. Aí a ciência vai lá e pinça aquilo né, e vai. Mas hoje a gente tem... A cannabis é um exemplo muito forte disso. A gente tem um movimento do vegetal em tratamentos psiquiátricos, na gringa, forte. Na gringa, já tem, a terapia psicodélica, ela é mais, já tá, né, mais
fundamentada em alguns pontos, mas geralmente não é com o uso da ayahuasca, isso ainda está sendo mais com a psilocibina, né, com os cogumelos mágicos. MDMA também é muito forte para tratamento de TEPT, né, e toque e outras coisas. E LSD também, isso desde antes do governo Nixon já tinha isso, aí depois... A gente tá no meio da revolução psicodélica, né? E aí a ayahuasca, ela entra nisso, só que ela entra em tudo isso com agravantes sociais, né? Porque, por exemplo, a psilocibina também, né? Esse conhecimento foi levado para os Estados Unidos a partir de uma indígena, né? A dona Maria Sabina. E isso foi uma desgraceira para a população indígena de onde saiu. Né, porque a cidade dela, onde ela acabou apresentando os cogumelos para esse casal que chegou lá. E aí eles levaram isso para os Estados Unidos e transformaram isso num super boom. E aí lá virou uma meca da galera chapada que queria e aí detonaram o vilarejo e ela foi perseguida pelos próprios. E aí a casa dela foi queimada, ela morreu em desgraça. Né? Ela morreu em desgraça, dona Maria Sabina. E isso é o quê? É uma pessoa indígena em estado de vulnerabilidade social, perto, né, desse predador que é a sociedade ocidental, né? A cosmovisão ocidental que quer massacrar todas as outras. Então, assim, mas até isso deu uma descolada a psilocibina. Mas aqui é inerente, assim, a ayahuasca dos povos originários. Então, não dá pra... ela tem particularidades em relação a essas outras substâncias muito, assim, cruciais e que não dá pra gente falar sem falar de direitos humanos. Então, assim, por isso que eu falei, eu tento tecer esses diálogos da espiritualidade com o social, porque não descola. Essas conexões? Quais? Do próprio vegetal com os direitos humanos. Onde você encontra isso? Não, tá em todos os lugares, porque a partir do momento que esse saber é um saber ancestral de um povo que está sendo morto e massacrado, o mínimo que a gente pode fazer é tentar fazer algum tipo de reparação em relação a isso, já que ninguém vai devolver para eles e falar ninguém vai mais usar isso. Hoje, com os grupos que a gente tem, porque a gente tem igrejas poderosas. Sim. O Santo Daime, a UDV. Mas mesmo dentro das religiões... Qual é a ação? Então, isso é uma coisa que a gente está humanista dentro dessas estruturas. Porque a gente fala de estruturas bem fundamentadas, né? Está sendo tecido esses diálogos a partir de grupos e pessoas muito específicas que estão se movimentando para se autorregular e entendendo que não existe a ayahuasca sem os povos originários. Então, assim, como que a gente honra isso? Até para preservar. Não, de preservação, ponto, isso é inerente, para preservar. É o primeiro passo. Como disse a Bia Labate esses dias, quilos e quilos de jagubes estão sendo queimados na Amazônia, entendeu? Perfeito. Então, exatamente. Assim, primeiro a preservação, só que aí a gente vai entrar no campo da religião, por exemplo, o Santo Daime, o mestre reconhece a origem. Ele tomou com os indígenas quando ele estava no Seringal. Né? Quando ele estava trabalhando no ciclo da... Que é o mestre Irineu. Que é o mestre Irineu, o fundador da doutrina. Então, ele reconhece a origem indígena. Na verdade, ele vem de lá, né? Não, ele vem do Maranhão. Ele vai para o Acre para viver o ciclo da borracha em Rio Branco. Tá. Então, ele vai para o Seringal, conhece os indígenas lá e conhece essa bebida através deles e ele sempre reconheceu isso. Né? Então, mesmo que ele traga os elementos do catolicismo popular e também do espiritismo, porque ele é um bruxão, né? E várias outras... Não, e você pega uns inários aprendizados aí, do ocultismo. Você pega uns inários aí que são pontos de Umbanda. Entendeu? Que aí vai desdobrando para outras histórias e tal. Mas assim, por exemplo, aí já vem a UDV e dá uma descolada disso. Eu acho que foi o Rei Salomão que descobriu a ayahuasca. Então você começa a tecer uma base de uma igreja que cresce não considerando que esse saber é ancestral do povo originário. Então dali você começa, né? É a base. E aí eles negam a origem que existe hoje? Eles são sócios, mas assim, a história da ayahuasca com eles é a partir do Rei Salomão. Você pode ler em qualquer lugar. E aí ele traz pra cá... para América do Sul e tal, mas assim, não reconhece como indígena a origem real, né? E aí o mestre Gabriel, que é o fundador, né, da UDV, ele é, na verdade, a reencarnação de Caiano, que era precursor, né? Foi o precursor de Salomão. Então, assim, eles têm a história deles, e tá tudo bem, a gente também tem na nossa. Veio uma senhora que desceu da lua, entendeu? Entregou uma doutrina para um homem preto replantar a santa doutrina de Jesus na Terra. Hoje cada um tem aí as suas... Vai ter a sua... né? Mas eu acho que negar a origem, né, desse saber aos povos originários é uma forma de descolamento do social.
Que é o que a gente tenta... Aí hoje a gente está tentando fazer justamente isso. Pegar essas pessoas e entender o que cada uma está fazendo dentro dos seus centros, igrejas e tal. Como é que você está inserindo a discussão da causa indígena? E hoje existe uma regulamentação para... Hoje a gente tem o CONAD, né? Hoje não. Já tem um tempo que a gente tem o CONAD que faz uma regulamentação do uso religioso voltado para as igrejas, porque foi feito na época que era a UDV, Santo Daime, né? Foram representantes dessas religiões, que passa a ser chamado assim, de religião, para ter esse aparato político, social, né? Até para ter É para ter direitos. Um direito, né? É para ter direitos, mas não era a melhor história, mas assim, se compõe dentro da ciência da religião, é uma religião. É uma religião. Ponto. Tá. Então, assim, são discussões também, né, da morte da bezerra, porque... Porque a gente fica com... Às vezes é necessário. Receio de falar religião, né? Eu quero falar de A espiritualidade, briga não é de semântica, mas passa pelas narrativas. Então, a gente tá num assunto que tá pulsando, tá fervilhando. Então, tá tudo acontecendo ainda. Então, a gente tem que estar toda hora se atualizando, entendendo. E é um lugar que eu falo, eu entendo quem não tá entrando nesses assuntos. Porque depois você entra... Ou você se atualiza o tempo todo, ou você não vai dar conta. Você vai ficar vitrine, né? Você entende? Então, assim, não dá pra saber um pouquinho aqui e deixa quieto. Tá. É realmente mergulhar de cabeça. E as pessoas estão em estado tão grande de sofrimento, tentando dar conta da própria vida, que eu sei que não sobra espaço pra isso. Mas eu também não acho que é o caminho só olhar pro próprio umbigo. Não, então, né? Senão a gente perde a função social. Né? E também entender que a gente não é salvador da pátria, entendeu? Entender que a gente não é branco e vamos salvar os nossos irmãos da floresta. A gente precisa muito mais deles do que eles da gente. Mas aí eu tenho a consciência de que eu preciso daquilo. Que eu preciso ser confluente nessa luta. Eu tô conectado daquilo e eu tenho que... Essa é a minha briga. Eu falo, gente, vocês tomam uma medicina tradicional indígena, como que vocês se conectam, como vocês são confluentes nessa causa? O que vocês realmente fazem? Não é a satisfação que você tem que dar pra mim. Dê essa satisfação a você mesmo. Olha tudo que a medicina te proporciona. Né? O que você... nada do que você devolver vai ser um terço, eu tenho certeza, do que ela te proporciona. Então, o que você está fazendo? Né? As igrejas também de Santo Daime, muitas delas acabaram descolando um tanto disso, sabe? Da causa indígena, tal. Então, assim, lá no Acre, a coisa toma outra forma, porque tá todo mundo junto e misturado. Mas quando vem pro Sudeste, realmente vai rolando um descolamento. Eu já ouvi muito Daime. Eu nunca faria trabalho com indígena. Já ouvi coisas horrorosas sobre feitores de Daime, falando que a ayahuasca indígena é suja, porque é feita de qualquer jeito. E aí você pega uma série, você não tem... né? Porque o Daime, ele vem com um feitio... Eu falo, gente, vocês estão bem louco, né? Eu acho isso uma loucura. Mas existem pessoas assim. Mas isso não é o Daime. As pessoas têm que entender que essas pessoas, elas existem, mas elas não são o Santo Daime. Pessoas em Eu também estou aqui como uma daimista, entende? Entendi. Então, Perfeito. Eu tenho uma ideia completamente diferente disso. Perfeito. Né? Mas as pessoas tendem a pegar essas pessoas e dizer, tá vendo? Olha isso. É porque quando você tem uma direção, né, e uma influência que passa daquele teu ponto de relação com o espiritual, você passa a ter uma responsabilidade pelo que você fala também. Senão a gente vai começar a jogar tudo ao vento e vai Gente, a gente tá com as redes sociais, todo mundo virou formador de opinião de alguma maneira. E se você é um formador de opinião, você tem que ter responsabilidade com a informação. Acho que aí a gente costura um pouco com o que você me perguntou no começo. Como que chega o jornalismo nessa história? Pô, não tinha como, cara. Eu como jornalista, não começar a reportar coisas relacionadas a esse universo das medicinas em geral. Aí eu vou falar em geral mesmo, que aí eu vou falar de todas essas outras substâncias que eu citei aqui, né? Como os cogumelos mágicos, mescalina, LSD, MDMA, a cannabis. E lembrar que tudo isso está conectado com questões de direitos humanos. A maconha, caramba, nem preciso dizer. É a mais latente. A gente tá vendo as pessoas sendo, né, encarceradas por causa disso o tempo todo. Você acha que a cannabis... Pessoas pretas, vou deixar claro. Pretas, porque o restante, se você andar aqui na Paulista... Tá suave. Tá suave. E a galera também agora, galera da qual eu faço parte, tá, gente? Que é o quê? Que é a que compra, que manda importar flor, bababá. Isso aqui é um privilégio. Né? Branco. Não vai na maioria. prensadão. Entendeu? Não fuma prensadão. E aí o outro vai lá, aí vem o branco, ele mete o pau no prensado. Falei, irmão... Para. Menos, né? Bem menos, sabe? Né? Então, eu acho que uma coisa que eu tenho muito forte é esse olhar de gestalt, sabe? Que às vezes eu sinto que as pessoas não têm, é por isso que eu não sou compreendida em alguns aspectos,
que também não é a minha intenção, não é sobre isso, mas eu acho que falta um pouco, não que as pessoas tenham que olhar como eu a vida, mas de ver o todo e começar a fragmentar o olhar, né? Primeiro você vê o todo, depois você fragmenta, porque senão só fica fragmentado. Então as pessoas ficam só batendo na mesma tecla, aí elas não conseguem. Aí a apropriação, que nem eu falei, a apropriação cultural, a apropriação cultural, a apropriação cultural. Sabe, tem uma irracionalidade ali, né? E não, peraí, tem, mas deixa eu entender isso aqui, deixa eu entender isso aqui, deixa... E aí no mundante, puta, pode ser que não seja. Nossa, tem um olhar macro, uma gestalt mesmo, né, das coisas, assim. E aí entra o jornalismo nesse lugar, do tipo, eu preciso falar sobre isso, da maneira que eu acredito que deva ser falado. De alguma forma, a pessoa também tem que ganhar o direito de fala, né? Porque também falar e se apossar da construção daquilo tudo, né? Que tem toda uma estrutura cultural e vai muito além do chá que a gente às vezes toma de forma, às vezes, nem intencional com a religião, você tem que ganhar direito de fala, você tem que entender aquilo, você tem que se abrir, as pessoas né? têm que entender que elas precisam entender das coisas para falar sobre qualquer coisa. Como que é a tua relação hoje com o Acre? Ah, eu sou apaixonada pelo Acre, né? Você vive no Acre, né? Eu vejo. Não vivo, mas eu fui algumas vezes e eu fico, quando eu vou, acabo ficando um tempo considerável porque é longe. E assim, lógico que eu amo, tirando esse romantismo, né? É um dos lugares redutos bolsonaristas maiores do Brasil. A gente tem lá um problema seríssimo com a boiada, né? Já passou muita boiada lá, então a floresta ali sendo dizimada, né? Para dar conta dos pastos. É uma questão cultural muito grande. Não vou me atrever aqui a falar, né, sobre geopolítica nesse sentido, né? De trazer essas questões sociais do Acre. Eu não moro lá para falar isso, mas entendo, né, de forma macro a questão política que se passa ali, né? Porque é a região amazônica acreana. E a gente está aí vendo isso. Sim. E essa proximidade que eu senti necessidade de ter com os indígenas, né, dentro das aldeias. Que eu acho que é aí que a gente passa pelo processo de... Que pelo menos eu escutei isso do Nego Bispo, né? Aldeamento, aquilombar-se. Larga, ele falou um dia, larga a sua viagem para a Europa e vai para a aldeia. Vai entender, vai para o quilombo. E eu falei, é isso que eu vou fazer. Eu podia mesmo ir para a Europa. Mas eu prefiro ir para o Acre. Porque ali, eu tenho muito a ganhar com aquilo. Entende? Não são eles que ganham com a minha presença. Claro, pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, assim, você ali eu me alimento. Pode virar um estorvo, inclusive. Não, eu sou agregada lá. Saber que eu sou agregada é muito bom também. Porque tira a gente desse lugar que a branquitude coloca a gente, né? Exato. De especial, de protagonista. E isso é uma coisa que a gente tem que passar para desconstruir essa história dentro da gente. Se a gente não se der autorrasteiras, a gente não vai, entendeu? De verdade, por mais que você entenda tudo, os privilégios não morrem, né? Não morrem. Não morrem, mas você tem que ter consciência Você tem que ter consciência. É isso. E ali eu tomo muitas consciências disso. E eu vou ficando cada vez mais pianinho, sabe? E assim, eu tô dentro de uma linha do Daime que diz: a humildade é o símbolo da nobreza. E eu tô lá porque eu sou humilde? Não, eu tô lá porque eu sou zero humilde. Eu tô lá pra aprender sobre humildade. Essa é da tua igreja? É, do Sefli. E como que funciona isso? Quais são as missões dessas igrejas? Então, na verdade, hoje o Daime, ele é muito... Quantas igrejas tem do Daime hoje no Brasil? Não tem essa Não conta, tem essa porque, conta? na verdade, o Daime, ele tem a linha do Alto Santo, ele vai ter a linha do Padrinho Sebastião, que é do Mapiá, ele vai ter a linha do Sefli, que é do mestre conselheiro Luiz Mendes, ele vai ter a linha da Baixinha da Barquinha, aí ele vai ter a linha do mestre Daniel, né? Aí ele vai ter... Então, assim, são muitas ramificações. Tá. Mas quem acabou dando essa visibilidade, e hoje a gente só está aqui, por exemplo, falando disso, com certeza, a UDV também foi responsável por muito dessa, principalmente a expansão internacional, né? Ela que conseguiu nos Estados Unidos o direito de fazer a consagração de uso, né, religioso da bebida, com todas as ressalvas do planeta Terra em relação, né, ao que está acontecendo lá, que está muito forte, as questões políticas lá dentro. Mas tem muita gente legal lá dentro também lutando. Então, mas quem traz essa história para o Sudeste é a linha do Santo Daime, que é a linha do Padrinho Sebastião Mota. Tá. Né? Porque o Alto Santo, que é da linha da Madrinha Peregrina, é o Daime. Então, assim... E o resto vai tudo Santo Daime, aí vai virar uma mistureba. Mas, assim, e tem rixas internas, né? Tem todo... Não tem nada de romântico em tudo isso. É muito bonito,
em sua essência, e a espiritualidade contida ali é maravilhosa. Mas no 3D aqui mesmo, na Matrix, o pau tora mesmo. Na hora de organizar... O pau tora. Teve muitas dissidências e que eram aprovadas por um e não por outros. Então, o Daime não difere dos grupos sociais em relação a isso. E tem de tudo dentro do Daime, como tem em qualquer outro lugar. Também, né? E tem machismo, e tem homofobia, e tem tudo. Porque tem tudo que tem na sociedade. Lá, é lógico que as pessoas acabam ficando um pouco mais decepcionadas, porque elas esperam outra coisa. Exato. Só que isso... Se você traz um vegetal para expandir sua consciência, né, com uma função, com um olhar para os direitos humanos, né, dentro da sua construção como um todo, e lá você cria os padrões comuns que a gente tem, decepciona mesmo, né? Então, aí vem expectativa alta, só que a gente tem que lembrar que são só pessoas. Isso acontece muito com as pessoas que vão conhecer as aldeias, muitas vezes. Elas criam expectativas romantizadas, com pensamento extremamente ocidentalizado a respeito dos indígenas. Aí eles chegam lá e vê que indígena é só pessoas. E eles ficam super decepcionados, viram críticos ferrenhos e até se afastam da causa. Porque eles comem industrializado, porque eles usam roupa da Nike. Exato. E é aquele velho papo, tipo, ele não percebe que é mais do mesmo do tipo, indígena não pode ter celular. Exato. Então, ele vai com a expectativa aqui em cima. Eu acho que eu não me decepcionei, porque eu sempre tive um olhar muito assentado na vida, sabe? Assim, muito chão. Então, a minha expectativa nunca foi tão do tipo, você está no Daime e está fazendo isso. Cara, primeiro, antes de tudo, ele é uma pessoa. Eu tenho E outra, só um adendo. Se tá na religião pra mim, tá mais pra devedor do que pra, do que pra iluminado, entendeu? Então é mais um motivo pra eu saber que é esperado esse tipo de comportamento. Tem um débito ali pra olhar. Tem, um monte. E a gente vê isso muito comum, essa romantização, né? De tudo. De tudo, não é só... As pessoas querem segurança, né, Lu? Querem segurança. Então elas procuram esse ideal em tudo que elas vão fazer. E quando elas chegam perto e vê que é extremamente conflituoso, incoerente, e cheio de incoerências mesmo, essa palavra, né? Aí a pessoa fica, ai meu Deus, e agora? Não, entender que o mundo é assim. A gente estava numa discussão num grupo muito legal, que a minha irmã falou assim, a pessoa fala, acho que vai chegar lá e vai ter paz. Mas o que é paz? Até hoje a paz, ela é só para algumas pessoas e alguns grupos, né? Então, às vezes, a paz, ela está justamente na harmonia de se viver nas diferenças. Né? Então não tá todo mundo se assemelhar e concordar, né? Também, né? Qual que é a minha referência de paz? Né? Qual que é a minha referência de não conflito? Aí vai ver lá, porque os indígenas também fazem isso. E daí, cara, não é sobre isso. E as pessoas tendem a se decepcionar com seus ideais malucos, sabe? É uma maluquice. Aí a gente destrói a Palestina que tá tudo certo. Pronto, é isso. Entendeu? Com esses ideais malucos e romantizados. E assim, lembrar que, por exemplo, no caso da Palestina, a gente tem problemas de comunicação ferozes, porque as coisas primeiro batem nos Estados Unidos pra descer, né? Pra descer. Agora aqui a gente tá falando dos nossos irmãos e irmãs que estão aqui. Que estão aqui, porque tem indígena em São Paulo também, gente. As aldeias Guarani estão aqui, firmadas e tentando sobreviver. Sobreviver. A menor terra demarcada do Brasil é aqui em São Paulo, que são 2 hectares, se eu não me engano, aqui do Jaraguá. E ali, eu não sei como tá hoje, mas faz um tempo que eu não vou. Mas eu tive um choque. Eu já fui lá como repórter, tal, já frequentei agora recente, tá melhorando muito, eles estão se levantando. E assim, não precisa ir longe, não quer conhecer os indígenas, você vai aqui. E as pessoas ainda falam tupi ou guarani, depende da aldeia. Cara, assim, tem gente que mal fala português e tá aqui. Não é que tem aldeia em São Paulo. A aldeia é um campo independente. Tem uma aldeia... Você entende a diferença? Sim. Tem gente que fala, em São Paulo tem aldeia. Não, a aldeia é um lugar separado. É o Vaticano, emancipado, né? Entendeu? É emancipado, é um território emancipado. É o Vaticano. É o Vaticano, entendeu? Ele responde por si mesmo. É isso, responde por si mesmo, é um território. Então, mas aí a gente fala como branco, né? Que não tem essa noção de que o território foi invadido, então as pessoas precisam ir lá ver. Que a gente tem territorialmente, isso que eu falo, tudo isso. Lu, tem que ir lá ver. As pessoas têm que entender que na internet você não vai conseguir, que trocar ideia comigo, por exemplo, você pode passar horas conversando comigo, que já tive algumas experiências, não vai absorver da mesma maneira. Você viver, você estar, você compartilhar, não dá.
É incognoscível muitas coisas que a gente vive ali, sabe? E isso, pô, cara, mas por que você tá fazendo isso? Eu sei lá, lembra que eu falei no começo? Tipo, as coisas mais incríveis e mais importantes da minha vida, eu não tenho o menor racional pra isso. Vou falar que eu tô indo lá pra quê? Pra, tipo, não sei. É solidariedade, né? Eu nem sei. A tua causa, né? É só ser solidário e independente. E assim, gente, assim, graças a Deus eu tô num lugar que eu posso pensar além da minha própria história, né? Que eu tenho aqui privilégios e cuidados que me permitem olhar pro lado, né? Quem pode olhar pra si hoje? Quem tá com as contas minimamente paga, vou ficar falando pra pessoa até aí, ficar mexendo na cabecinha dela, sendo que a pessoa tem que pegar busão 5 horas da manhã e tal. Isso é privilégio. É privilégio. Então, assim, eu vou pegar meus privilégios, eu vou fazer alguma coisa que faz sentido pra mim. Eu também não preciso ter uma explicação racional pra tudo que eu faço, sabe? Eu sei que me toca, que me ressoa e é onde eu quero estar. E é onde eu vou estar, independente da opinião das pessoas. Muito legal, Carol. Eu acho que essa causa deveria ser mais de todos, né? Um pouquinho que seja, de todo mundo. Entender que isso é sobre coexistência. Entender que a minha existência não existe sem a existência do outro. No dia que a gente sacar isso de verdade, a gente para de achar que se todos os indígenas morrerem agora, vai estar tudo certo, que o branco vai ficar aqui. Sim, entende? Para. Se todas as pessoas pretas morrerem agora, a gente vai ficar aqui. É mentira. Aqui, não existe. É coexistência. A minha existência depende da sua existência. De alguma forma, a gente que tem vínculos, né? Com essas nações, com essas estruturas, Eles me trouxeram uma das coisas mais especiais da minha vida, que é a chance, né, de beber, de tomar essa bebida, né, que veio pelo Daime, mas veio porque pela abertura dos indígenas também, de permitir que isso acontecesse de alguma maneira. Então, eu sou completamente grata. Poderia ser um mistério e não ficar ter lá. Dali. Exato. Eu sou muito grata por isso, pela essa generosidade. Mais uma, né? Porque você chega na aldeia, você sabe o que é generosidade, você entende ali. Exato. O nível de generosidade dessas pessoas, e mesmo sendo apagadas, mortas, né? Nesse grande genocídio que elas passam, elas têm ainda energia de ser generosas com a gente. E ter dividido isso com a gente e ainda dividir os seus saberes e trazer isso pra gente. Claro que você vai falar, mas eles também ganham pra isso. Não importa, não é sobre isso. Eu tô falando sobre uma coisa muito mais profunda. Muito mais profunda. Não, aí a gente entra num outro senão. Aí a gente vai criticar se o indígena usar celular. Não entendeu? Como se ele não pudesse usufruir da nossa tecnologia. Para de tomar banho todo dia. E a gente vive na terra que era dele, né? Eu moro num bairro chamado Moca. Exato. Não, a gente tem... Assim, quem tiver... É sempre um apelo que eu faço, sabe? Tipo, quem tiver um tempinho aí, gente, por favor, né? Vai saber um pouco mais de outros grupos sociais, né? Vai lá ser agregado. Vai lá não ser protagonista. Cara, isso foi um desafio pra mim, porque dentro da branquitude, né? Eu, na minha posição, faço parte de um grupo minoritário, que é das mulheres, né? Minoritário de direitos, né? Não de volume. Mas eu sou uma mulher branca, né? Com privilégios, com uma vida social ok, né? Então, isso me dá tempo de olhar algumas histórias aqui, sabe? E assim, e aí eu fui ser jornalista, sempre tive nesse lugar de falar, de estar de destaque, de ter opinião. Cara, é uma delícia você chegar num lugar que ninguém quer te ouvir. Porque você olha pra você e fala, olha só a vontade doida que você tá de falar. Quem é você? O ego, né? O ego, assim, a gente não vai falar, não é nossa vez? Não, não é. Aqui a gente não fala. Aqui você não vai falar. Aqui você não fala e ninguém quer te ouvir. Aqui o que você quer dizer, ninguém quer saber. Não é sobre você. É maravilhoso, gente. Pra nós, a gente realmente se entender como ser humano e começar a diminuir essa altivez que a branquitude coloca a gente, essa lógica da branquitude, né? Esse senso de superioridade que é embutido na gente. É embutido. É embutido. Total, não, já é construído, né? Na menina então, branca. Como que eu faço isso? Me colocando nesses lugares. Tomando, às vezes, umas rasgadas. Às vezes eu faço umas perguntas que eu tomo umas rasgadas. Você acha que eu acho ruim? Acho nada. A gente olha olhando pro lado da... Eu lembro, na faculdade, eu tinha 17 anos quando entrei na faculdade. Não tinha um preto na minha sala. Sim. E assim, outro ponto da generosidade de outros grupos também, né? Racializados, né? A gente tá aqui também falando, né? Você tá na Umbanda que vem, né? De uma história... Que vem dos pretos. Então, dos assim, pretos, são pessoas muito generosas. Dos indígenas, e a gente, né? eu vou ser bem sincera, assim,
a gente nem merecia tanto. Sim, e Sabe? de alguma forma eu volto a brincar com o que você disse. A lista lá do outro lado é maior, eu acho, né? Que de alguma maneira você traz uma necessidade de consciência que não dá para não ter hoje. Não dá. Gente, eu queria desver. Ai, talvez eu seria até mais feliz. Não tem como Mas viver. não tem mais como viver. Não tem como ignorar, não tem como desver, sabe? É alienação excessiva, não dá. Não dá. Hoje é excessiva. É. Eu acho que todo esse monte de informação que a gente tem, que não quer dizer que é qualidade de informação, mas também traz esse lugar do tipo assim, não dá pra desver. Você tá sabendo. Não dá, E agora, o que você faz com isso? A informação passada é recebida. Eu entendo a dificuldade, os desafios em relação a isso. Porque não é fácil. É viver, na verdade, no que é a vida. Que é em suspensão e insegurança. A vida é insegura. Ponto. Só que você ter contato com isso o tempo todo é jogar na sua cara isso o tempo todo. E o ego fica desesperado. E não porque ele é mau, porque ele quer cuidar de você. Ele fala, gente, onde que a gente vai se firmar aqui? Por isso que hoje a minha firmeza, ela tá no lugar do intangível. Porque eu percebi que qualquer lugar que eu fosse me firmar aqui, ia dar ruim. Esse ano mesmo, por exemplo, pra mim foi um grande exemplo disso. Né? Eu tive um ano que a vida resolveu me fazer um ano sabático, vamos assim dizer. Só que um ano sabático é compulsório. Tá. Né? Eu fui jogada pra esse lugar onde ela tira de mim muito daquilo que eram as minhas bases. Então eu percebo que a minha base não é o meu trabalho. Eu percebo que a minha base não é o meu relacionamento. Eu percebo que a minha base não é o dinheiro que eu tenho na minha conta. Não são os lugares que eu vou. E eu falei, uau! E isso é uma insegurança danada. E eu percebo o meu ego se debatendo, buscando essa segurança. Mas a vida é insegura. E eu acho que quanto mais eu aprender a morrer, porque isso é uma grande morte, vida e morte o tempo todo, mais eu acho que eu acredito que eu possa valorizar a vida. E para Freud, a gente ou tá na punção de vida ou tá na de morte. Não tem alternativa. Então, você tá na vida ou você tá na morte, sempre. Sempre. Então, como que é? Isso é uma insegurança tremenda, porque se você... A morte é uma transformação, então você tá sempre transformando. Então, assim, como que eu conecto isso com... Como que eu vejo beleza da vida a partir disso? Aceitando esse lugar de vida e morte. Que é aí que todas as filosofias se encontram, né? Sim. Quantas filosofias orientais estão nesse lugar, né? A transformação e essa coisa dessa impermanência e tal. E isso tá em todos os lugares. No Daime não tá diferente. Tá lá ensinando a gente a ter presença. O que é? O Daime, ele fala muito da consciência. Não tem pecado. Por mais que às vezes usem as palavras pecado, se você fizer uma hermenêutica dos inários, a coisa é muito fina. Porque ele está te dizendo que o pecado não é aquilo que você comete, é aquilo que você comete contra a sua própria consciência. Então, quando você faz mal para si mesmo a partir da sua consciência. E quando você faz mal para o outro, só se você tiver algum problema, claro, que você vai achar que aquilo é normal. Aquilo também é um atentado contra a sua consciência. Porque existe dentro de você alguém que não quer fazer mal para o outro, né? Na sua essência. A gente não, né? Esse lugar de luz mesmo, né? Esse lugar que é esse divino, vamos dizer assim. Então, também é um atentado à consciência. Mas a consciência também que a pessoa está aqui encarnada, vamos assim dizer, pode ser muito baixa em alguns setores. Isso que eu ia falar. Ela não sente isso. A gente vai ter graus diferentes. Exato. Então, cada um está trabalhando a sua consciência dentro do momento que está. Então, assim, eu tô lá falando no Daime, tipo... Examine a consciência, examine direitinho. Qual que é a minha consciência? E aí eu percebo, por exemplo, que no meu passado, quando eu trago esses excessos e tal, e eu começo a sacar que tá errado, é porque eu tô indo contra a minha consciência. Entendeu? Mas durante muito tempo eu fui contra ela e fui mesmo. E fiquei anos, né, indo contra ela. E eu gerei muitos problemas pra mim. Só pra mim. Né? Lógico que o meu entorno também, mas pra mim eu era ali a mais ferrada por todas as escolhas que eu fazia contra a minha consciência. Então eu chego num lugar, numa doutrina, que tá dizendo pra mim que o meu pecado é ir contra a minha consciência, se a gente quiser usar essa palavra, sabe? Tá. Então, assim, eu não quero ir contra a minha consciência. E como que eu lapido a minha consciência e deixo ela cada vez mais compartilhada? É coexistindo com pessoas que são diferentes de mim e dos grupos que eu faço parte. E que é o mais difícil de tudo, né? Que é, tipo, pegar e ir pra um lugar onde a cosmovisão é completamente diferente, que a gente brinca. Lá não tem meme, né? O dedo não tem meme, vai ficar fazendo piadinha de meme. Aqui, se eu soltar uma braba aqui do Instagram, a gente vai rir junto. Lá eu vou soltar... Não vai dar conta. Entendeu? Não vai dar é maravilhoso isso. É maravilhoso. Porque você aprende a se comunicar de outras maneiras. Sabe? Você aprende
adentrar em universos que não são seus para ter uma compreensão. E aí você percebe a beleza que se estabelece a partir de uma comunicação que vai além daquilo que você acredita que é a forma correta de se comunicar. E a gente começa a entender e concentrar na nossa construção espiritual, que é uma coisa absurda. Eu tenho um irmão, o Jarbes, que é da tribo Pataxós, e ele que fez a coroa do meu caboclo, do caboclo que trabalha comigo. E no processo, ele me tirou do processo, sabe? Eu fiquei enlouquecido, assim. Eu falei, não é isso que eu quero saber o que eu quero saber o que você vai fazer. Ele quer saber tudo. Eu queria saber tudo, eu quero escolher. Isso, eles mostram pra gente outras formas de estar. Falou, não é você que escolhe, né? Fica quieto. Eles ensinam a gente a outras formas de estar na vida. E a partir disso, a gente vai construindo outras maneiras também, que já não é mais a nossa, que não é a deles, mas é uma outra. Indo rumo a esse mundo possível. E que, de alguma forma, né, Carol, é um exercício diário, mas quando a gente consegue compreender que você não precisa estar todo momento, você pode, às vezes, se ausentar até daquilo mesmo, dessa prisão egóica, né, que a gente... é uma coisa louca, é uma coisa que você fala assim, cara... Eu às vezes canso de mim, eu me sinto assim, eu me sinto numa prisão dentro de mim mesma com as minhas questões. Eu falo, ai meu Deus, me sinto presa, assim, em conexões dinâmicas, né, de pensamento, de estrutura, que olha, não há medicina muitas vezes não, viu, gente? Porque às vezes são vidas aí, cada um na sua fé, mas deve ser vidas. E aí eu acho que eu tenho um ponto de virada muito importante, que eu estava uma vez no Daime, e eu fui no cruzeiro, assim, eu tive um insight muito forte, veio a força, né? Que falou assim, poxa, para de se comprometer só com as coisinhas dessa Carol. Você tem uma consciência para lapidar. Então, a partir daí, você tem uma eternidade para se desenvolver. Não precisa ficar preocupado só em se desenvolver essa Carolzinha aqui, né? O dia de hoje, né? As peias da Carolzinha, os draminha da Carolzinha, dessa encarnaçãozinha e papapá, pipipi. Tipo assim, não se comprometa com isso. Se comprometa com a sua consciência, com a lapidação da sua consciência. A partir disso, virou uma chave. Que eu falei, cara, não preciso ter pressa. Eu tenho uma eternidade pra me lapidar. A gente é super imediatista. Né? Nossa, eu sou super. E aí, isso vai, assim, aumentando as oitavas de compreensão sobre tudo isso, mas não quer dizer que tudo isso desapareça, né? Perfeito. A gente não vai entrar numa bolha perfeita. Eu tive um companheiro que um dia ele me viu, assim, passando um perrengue. Ele falou assim, pra que você dá caminhada espiritual? Olha aí, pra que eu vou fazer isso? Olha como que você também passa perrengue. Ô, ignorante, vem cá com a tia, vamos lá. O problema não é passar por problemas quando você está na caminhada espiritual. Hoje, o que eu percebo, a diferença crucial é como eu saio desses problemas. Como eu encaro, como eu vivo, como eu integro. A integração desses problemas mudou completamente e eu saio extremamente mais íntegra de cada experiência. Porque lá atrás, eu sempre tive, como toda pessoa, um monte de problemas e desafios. Você não acha a totalidade se você não integrar o oposto de você. Eu saía dos meus problemas, na verdade, com válvulas de escape, isso e aquilo. Então, eles sempre estavam ali permeando de alguma maneira e me fazendo fazer coisas de forma inconsciente. Né? Quando eu entro para a caminhada da espiritualidade, eu volto a ter desafios até maiores. Esse ano mesmo foi um ano de grandes desafios. Só que, cara, a sensação que eu tenho quando eu ultrapasso, né? Quando eu atravesso, é uma sensação tão única, tão aí como que eu vou explicar para um ser isso? Não dá para explicar, tem que viver. Mas aí é a consciência da conquista, né? Que a gente passa a ter e daquilo que a gente realmente conseguiu transformar durante essa jornada, durante essa caminhada. Eu estava até tentando fazer um post meio que sobre isso, né? O que tem de diferente desse antes e depois? Não só do lado de fora que você vê que são os hábitos que mudam, né? Essa coisa mais superficial. O que dentro realmente muda? Aí eu coloquei alguns pontos, e entre os pontos estava esse, né? Como que eu me sinto depois que eu atravesso um período de desafio, que é completamente diferente de como eu me sentia lá atrás. Parecia que, na verdade, nunca tinha uma resolução. Era sempre um deixar para trás, né? Era sempre um deixar uns rabos presos, assim, né? Umas pontas soltas. Só vai indo com as pontas soltas. Não, dessa vez eu dou aquelas aparadas mesmo. Aí quando você sai, fala, uau, que... Nos trinques. A fé, óbvio, porque isso me fez acreditar que realmente... tem vários hinos que diz também, mas quem dá o meu valor
é lá em cima. Né? O meu valor, é o invisível, né? O meu valor não está atrelado a nada material, nada dessa vida, né? Desse lugar, daqui, dessa existência, vamos assim dizer. Quem dá meu valor é Deus. Hoje eu posso usar essa palavra, mas dê o nome que você quiser. E o amor universal, que eu nunca tinha sentido, e eu só senti depois que eu tomei essa bebida. Realmente, a transformação do vegetal Você sentiu o amor universal? É você mudar a sua experiência humana. Sua forma de perceber o todo, né? O todo. Aí a gente vai falar, mas tem um monte de gente aí que percebeu e continua a mesma porcaria. Você não sabe como ele tá por dentro, calma. Claro. Ele pode parecer assim, pode ser que ele seja assim, mas por dentro, se a pessoa ainda tá nesse caminho, ele encontrou um caminho também. Encontrou, com certeza. Porque aquele amor que eu senti mudou a minha vida. E eu sinto ele periodicamente, né? Não é sempre ainda, né? Porque a gente vai vivendo outras histórias dentro da medicina. Eu tomo bastante medicina porque eu sou do Daime, a cada 15 dias pelo menos, eu trabalho, viagem, retiro, é isso e aquilo. Mas, quando vem... Mas eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu senti isso. Né? De chorar compulsivamente por me sentir amada exatamente como eu era, sem tirar nem pôr, e que não tava vinculado a nada e nem ninguém, a não ser algo que eu nem sei dizer. Isso é muito gratificante. Então, assim, é pra isso a caminhada espiritual. A caminhada espiritual não é pra pasteurizar a vida, não é pra né? Não é pra tirar as impurezas. Não, é pra pegar essas impurezas. E aceitar. E trabalhar tudo, e viver, e conviver, e manejar. Senão a gente entra num processo de santificação. Pelo amor de né? Deus. E aí a gente tem uma ala cristã que já se santifica. Né? Não, a nossa gente. é pra realmente viver e passar. Pra viver a vida na sua integridade, né? Como ela se apresenta, e ela vai se apresentar pra todo mundo de todos os jeitos. Chega de tudo pra todo mundo. A diferença tá nessa. Como que você sai de tudo isso? Eu hoje saio outra pessoa, e assim, com esse lugar, me sentindo mais íntegra. Coisa que não acontecia antes de eu entrar pra essa caminhada. Muito bom, Carol. Carol, diz uma pegada. Você acha que hoje a ayahuasca a gente compra... Não deveria, mas sim. Né? Dá um Google, você... Sim, infelizmente sim. A gente tem uma regulamentação que não pode. Que permite... É tráfico de drogas. Tá. Você acha que o canabidiol, ele entra nessa liberação, nessa expansão como hoje? Bom, a cannabis ela é um universo paralelo a tudo isso, porque eu acho que ela ainda envolve outras questões de direitos humanos, como a gente falou, né, da população preta, encarceramento em massa, e isso é um projeto de extermínio, principalmente do governo Nixon, né, que traz toda esse olhar de criminalização para substâncias e para cannabis, né? Porque quando você criminaliza uma planta que é de uma determinada população, você criminaliza a população junto. População inteira. Então, assim, né? A história da política de drogas é muito interessante. Você criminaliza ela aqui, você demoniza o Deus dela e você Exato, vai tudo. Até a gente mesmo fala, canabidiol já é um... Né, como diz o Nego Bispo também, ele falou assim, é jamba. Ele fala, vocês veem que esse papo de cannabis e tal, e ele que é um cara que é das narrativas, né? Então, hoje é uma grande bobagem, né? Pra mim, você acha criminalizar plantas, né? Você isso é um acha absurdo. que a médio prazo isso... Não, já tá acontecendo, a passos lentos, mas assim, o que a gente tem hoje é uma discussão moral em torno das substâncias, né? Não é mais nem tão científico, porque as pessoas super se comovem quando vê uma criança que tinha 20 ataques epiléticos deixar de ter, porque tomou 5 gotinhas de canabidiol, de um óleo rico em CBD. Então, aí elas, nossa, super se comovem. Mas elas não se comovem com as pessoas que estão presas, as mulheres que estão presas por tráfico de drogas porque estavam sendo aliciadas por seus companheiros. Elas não estão nem aí, entendeu? Então, assim, é uma discussão muito moral. Os avanços que a gente não tem não são em relação só à ciência e tal. É uma relação de cultura. Dentro de uma moralidade cristã. Mas você acha que essa moralidade, ela resiste quanto tempo? Tem uma... Cara, quando a água bate na bunda, né? Porque a galera tá aí, quantos já não se desconstruíram por conta da necessidade, né? É cristão, é isso, é aquilo, dá todo mundo, porque agora eu dei pra minha avó, maravilhoso, também tô tomando. Eu espero que as pessoas entendam que não precisa bater água na bunda pra você entender que isso é bom. E criminalizar a natureza até quando, sabe? Criminalizaram. Tudo que é criminalizado na natureza, você afronta os direitos humanos. Tudo. Você criminaliza a maconha, você está atentando contra os direitos humanos. Você criminaliza a plantação da folha de coca,
você tá atentando contra os direitos humanos porque existem indígenas que têm essa planta como base da sua ritualística, da sua espiritualidade. E no Brasil nós também temos, e eles estão lá vivendo um escarcéu, o povo itoto, porque não pode plantar folha de coca. E a partir disso eles não conseguem nem construir uma maloca. Então, assim, é muito grave. Sabe? É muito grave. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou bem revolucionária para tudo isso. Eu sou a favor da descriminalização de todas as substâncias e a gente trabalhar com sistemas, né, de políticas públicas de redução de danos. Esse é o meu pensamento. O que a gente faz? Só um ponto importante. Essa criminalização não modifica... Não modifica. Na verdade, só piora. Piora. Aí, o que a gente faz? A gente trabalha as substâncias conforme os seus efeitos deletérios. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que o efeito deletério do crack, ele é enorme. Então, você tem uma regulação dessa substância, mas você não criminaliza e nem proíbe, mas você regula, né? A regulação conforme os efeitos deletérios de cada substância. Tá. Então, você não pode dizer que os efeitos... você não pode colocar no mesmo lugar o crack e a cannabis e a maconha. É burro. É estúpido. Hoje tá no mesmo saco. Não, todas as drogas. Na cabeça de muita gente, vamos falar droga, porque é essa a palavra... Todas as drogas estão na cabeça das pessoas no mesmo nível. Tudo vai destruir a família brasileira. E não é sobre isso. O que destrói a família brasileira é o proibicionismo, é o tabu, é a falta de informação, é a falta de políticas públicas de redução de danos. São outras coisas que destroem a família brasileira. Coisas muito mais, né? mais profundas. Né? Muito mais. Só que é isso. As pessoas tendem a ficar na discussão superficial das coisas. E por um lado, como eu falei, eu entendo. Porque quando tu mergulha... Aí não tem. Não dá pra desver, cara. E aí você assume um puta compromisso, entendeu? Com a sociedade, né? Consigo, com a sociedade. E realmente não é todo mundo que tá pra topar isso, não. Eu topei porque sou filha de Ogum Choroquê com o Pará. Você não é fraca, não, né? Eu vim com 4, só pra dar conta do recado. Você veio de casalzinho, né? Eu vim de casalzinho, eu vim de duplinha pra dar conta. O Xum só não bastava, né? Ela tem que trazer a Yansan nas costas. E aí a cabeça, Ogum Choroquê. Ogum com Exu. É. Não é pouco, não. Carol, projetos novos? Muitos, graças a Deus. Assim, eu tô cuidando de uma Carol do futuro, né? Volta o Namastreta? Então, fala que sim. O Namastreta, ele tá ainda... Eu sou muito fã do Namastreta. Eu também. Mas eu acho que ele é um projeto que me ensinou muito sobre o tempo das coisas. Ele não falou adeus, mas ele falou agora não mais. E ele me falou isso a partir de ações mesmo, né? Eu sentia que quando o campo ia fechando, é do tipo, isso vale pra tudo na vida. Tá fechando, sai fora, entendeu? Não, mas é um lance que você pode renovar aquilo ali. Ele tá lá. Ele tá lá. É uma sacada muito legal. À disposição da vida. Sabe, da vida, assim, da transição. E o que eu sou uma soldadinha, né, que eu falo, pode me botar na linha de trabalho aí, de batalha, onde eu tô nesse batalhão, a gente faz essa analogia, a gente, mas calma, a gente brinca, nós somos as milícias do Senhor, não é esse militarismo, não é sobre isso, né? Eu tô à disposição para batalhar. É muito bom, né? Muito bom. A gente é das milícias do Senhor. Eu nem vou falar muito mais dessas coisas que a gente fala no Dimes, vão achar que eu sou, né, muito louca. Eu falo, um dia vão me internar, mas assim, a gente trabalha nessa linha, entendeu? Nós somos um batalhão, nós somos a milícia do Senhor. Então, assim, eu estou à disposição para me colocarem para batalhar, seja lá no front que for. Então, o Namastreta foi um front, né? E agora eu tô aqui dando botando meu dom a favor do vento também, me colocando como jornalista, né? Me especializando na cobertura sempre, né? De cannabis, de maconha, de psicodélicos no geral, de direitos humanos, principalmente voltados na causa indígena e ambiental, políticas de drogas. Então, assim, hoje eu vou indo conforme eu sou colocada. Eu não vou para onde eu quero. Eu sou direcionada. E eu sou bem... Mandou fazer, eu faço, sabe? Aquele que você fala, você pode mandar a Carol lá fazer, que ela faz. Obedece. Ela obedece, Manda quem então, pode, né? Então, assim, então, então eu tô atuando conforme. E agora, tô tendo a oportunidade de fazer coisas mais robustas. Então, tá vindo coisa muito legal, tô escrevendo coisas, formatando cursos, né? Coisas que tenham a ver que tem tudo a ver com tudo isso. E
E falando muito no meu Instagram sobre, né, acolhendo Legal, essas pessoas, muito falando legal. sobre o uso, o contexto urbano, né, o uso Muito legal. da ayahuasca em contexto urbano, que é onde me cabe, que é o que a gente não indígena faz com isso, não é sobre isso. Sim. Sem proselitismo, sem Perfeito, romantismo. Pra não... Né, então, nesse lugar, trabalhando muito com essa questão da cannabis, né, da maconha, trazendo esse lugar. Lembrando que o ativismo, né, do uso adulto, recreativo, veio primeiro, quanto a gente tem Perfeito. que honrar tudo isso. E deixando claro que as pessoas deveriam ter o direito de fazer o que elas querem de forma segura. Que elas deveriam ter o direito de usar a substância que elas quiserem de forma segura, com informação, com qualidade. E hoje eu tô nesse front, falando sobre essas coisas e também trazendo muita coisa sobre espiritualidade e autoconhecimento, assim, das Muito minhas legal. experiências pessoais, da minha Não, coluna na A Cláudia. tua coluna na Cláudia é incrível. Eu adoro também. É um Tua cara coluna na Cláudia é que incrível. tem um quentinho no meu coração, assim. Ali você... Desde a primeira que eu Eu sou muito acompanho, feliz de poder você- falar de relacionamentos nesse lugar da autorresponsabilidade, das emoções. Não, e você se rasga ali mesmo. Eu me rasgo, você gente, se é a minha rasga. vida lá. Essa, Não vou pagar royalties Quem- pra ex nenhum, já vou quem- deixando que quem- já deixando quem não acompanha a revista Cláudia, todo mês nas bancas, do ladinho da matéria Muito de legal. capa, graças a Muito Deus, legal. um lugar muito nobre na revista, sou Muito muito legal. grata, eu, a Helena Galante, minha diretora. não, e muito, putz, cada mês é uma revelação, né? Eu até brinquei, que foi na semana que saiu no mês passado, né? A revista desse mês é Ele Não Vai Voltar. E aí eu falei coisas que no dia seguinte eu fui ler, depois falei, já não ia falar metade disso aqui não, viu? Falei, mas na hora foi honesto, gente, eu juro. Não, ali você fala sobre essa autorresponsabilidade, né, nas relações, que é incrível. Eu acho acredito. que é uma voz para a mulher mesmo, né? Engraçado, porque lá Se atrás me identificar, falaram né? que eu ia trabalhar com mulheres e eu tinha essa coisa, né? Eu falei, não, jamais. E eu tô super... Homens que eu tenho a ver, né? Tipo, super fechada, assim, com ser mulher, né? Na realidade material de ser mulher nessa sociedade patriarcal, caramba. E muito conectada com as minhas irmãs. Esse ano mesmo, eu passei esse ano de muitos desafios e foram... As mulheres que estiveram do meu lado muito forte, assim, sabe? 24/7, que te ouve toda hora, áudios de madrugada e papapá e tadadã. Então, assim, eu sou muito contente de entregar um pouquinho disso, né, numa revista segmentada, para que outras mulheres vejam que elas não estão só e eu também consigo ali trazer uma cura para os meus processos também a partir dessa fala. Perfeito. E colocar ali, né, imantar aquilo no papel é muito e significativo. que o compartilhar é a saída para cura mesmo, né? Cara, você sabe que uma vez eu fiz um curso com um rabino de cabala. Cabala. E aí ele falava isso, que ele fazia uma analogia de um bolo de chocolate. Ele falava, se você comer o bolo inteiro, você vai passar mal. Se você cortar e dividir, vira uma festa. Então, o compartilhar é a hora que a gente se assemelha à luz infinita. Que é essa luz que tudo dá sem querer nada em troca. Perfeito. Então, quando a gente compartilha... A gente tem essa satisfação interna, que não é esse lugar esquisito que fizeram com as verdades teologais, que é tipo a caridade. Não é sobre isso. Sim. Essa satisfação do tipo, eu sou melhor que ele, que tomara que todo mundo fique mal pra eu continuar bem. Né? Se não existe o ruim, eu não existo porque... Não é sobre isso, né? É sobre realmente compartilhar pra gente se assemelhar a essa luz infinita que tudo dá, que o tempo todo sem querer nada em troca. Então, eu achei isso uma coisa que me marcou muito e faz muito sentido pra mim. Então, eu acho que a minha coluna faz parte um pouco desse compartilhar, é onde eu me sinto muito bem, muito feliz. E Muito principalmente bom. quando eu recebo feedbacks, né? As pessoas, poxa, Carol, acabei de ter insight da minha vida agora. Eu escuto isso direto, Não, sabe? e realmente é incrível. Então, eu fico feliz. Carol, a gente ficaria mais 200 horas. 200 horas aqui conversando Obrigada. com você. Foi muito bom. Eu acho que foi muito Perfeito. esclarecedor. A gente precisa quebrar esses tabus e trazer essas opiniões fortes. Você é uma mulher de opinião, uma mulher que vai para cima, Graças a Deus. que deixa emergir essa tua vontade. Você transborda, né, isso. E eu acho que por isso você está sempre conquistando coisas, porque acho que a luz vem do transbordar, né, aquilo que a gente tem dentro da gente. Gratidão. E eu fico muito feliz com a tua presença. A gente acha você aonde? No Instagram? Instagram, @Caroline_Apple.
né? Principalmente lá, porque de lá eu vai levar para todos esses outros canais, Qual é? todo mês na Revista Cláudia. Todo mês na Revista Cláudia. E periodicamente eu dou pinta também lá no Ecoa, do UOL, vai ter matéria minha aí nos próximos, Muito legal. no próximo mês. Dou pinta em outros lugares também. Pelo Instagram, Então, você fica sabendo de tudo. Acha onde você está. Muito bom, muito obrigado pela tua presença. Gratidão. Queria fazer um convite. A gente está abrindo na tenda um curso de iniciação na Umbanda que começa em janeiro. Maravilhoso, gente. Dia 22 de janeiro, a primeira turma, né, de iniciação na Umbanda de 2024. Na verdade, é a 6ª turma do terreiro. Então, quem quiser, é só seguir a gente na @canzoadepreto no Instagram e tirar mais informação. E curso de formação sacerdotal também. Essa é a primeira turma da casa. Só seguir a gente na @canzoadepreto, que a gente passa mais informação. Super Carol, recomendo, gente. Super assim, Luiz. Meu gratidão também pelo seu trabalho. Né? obrigado Por você ser esse cara, assim, também, que entra nesse lugar dos direitos humanos, né? De você enxergar tudo isso e fazer, honrar todas essas origens. E trazer esse lugar da caridade verdadeira. Eu sou uma prova viva disso. Então... Eu acho que a caridade é aquele é o estilizado, né? Acho que é a solidariedade mesmo. Se a Muito gente bom. conseguir olhar para o outro, né, e fazer um pouquinho daquilo que a gente, poxa, Muita generosidade, um terreiro muito generoso. Eu sou grata por isso, é gratidão. isso. Eu agradeço a tua confiança sempre. Carol Apple, jornalista, influenciadora digital, colunista de diversos aí trabalhos maravilhosos. Muito obrigado pela tua presença. Semana que vem a gente volta com outro convidado super especial. Muito axé. Axé.